epidemia do homem sozinho. Os homens querendo viver sozinhos agora, sem assumir a responsabilidade de um casamento, um compromisso. E até 2030, estima-se que 45% das mulheres com idades entre 25 e 44 anos estarão solteiras e sem filhos. Quem quer relacionamento somos nós. Os homens estão felizes, tranquilos e satisfeitos, seguindo a vida deles sem relacionamento. Daqui a 10 anos vai existir uma epidemia silenciosa de mulheres idosas, sozinhas, amargas, mãe de pet, feministas, solteiras, traídas pela fantasia feminista que elas achavam que era liberdade. Passaram a vida toda lutando para provar que não precisavam de homem, mas vão envelhecer desejando um abraço e ninguém vai estar lá. Trocaram um lar pela liberdade e um amor pela competição. E o pior de tudo, trocaram seu instinto feminino, sua preciosidade pela arrogância de querer ser igual a eles. E o resultado, uma geração de mulheres independentes, porém infelizes. O feminismo prometeu empoderamento e entregou solidão. É que eu não vou puxar sardinha nem para homem e nem para mulher. O ponto é o paradoxo da escolha. Hoje você segue 1.000, 2.000 pessoas nas redes sociais, uma pessoa mais linda que a outra, uma pessoa mais diferente que a outra, e você não consegue nem sequer manter o seu foco numa só. Você não consegue escolher. E amor, vamos combinar, é escolha desde o começo. Hoje as pessoas têm tantas opções que no fim acabam não escolhendo nada e não ficando com nada. É igual quando você entra na Netflix para assistir um filme e você fica lá horas escolhendo e no final não vê filme nenhum. Antigamente você só conhecia as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, do seu bairro, da sua família. Hoje em dia você conhece pessoas do mundo inteiro, quer dizer, acha que conhece, porque no fundo você não conhece ninguém, só acompanha a vida, o que é muito diferente. O segundo ponto são os movimentos extremistas. Então, o feminismo, que prega um ódio por homem, e o Red Pill, que prega ódio por mulher. Agora você põe esse movimento na cabeça das pessoas mais fracas. A cada relacionamento que você tem que não dá certo, mais traumatizado, mais neurótica, você sai desse relacionamento e mais difícil é se relacionar com você, se você não se curar no meio do processo. Agora eu vou nomear aqui para ficar fácil de entender, mas saiba que não é uma ofensa, e eu não tô falando isso no sentido pejorativo, mas tem os homens fáceis e os homens difíceis, e tem as mulheres fáceis e as mulheres difíceis. Então os homens fáceis estão saindo com um monte ao mesmo tempo e acham que tá tudo certo. Já os homens difíceis, eles estão na bolha deles achando que vai aparecer alguém que vale a pena na frente deles. E não vai, porque a mulher que vale a pena tá esperando ele tomar iniciativas. E tem aqueles que preferem não se curar e viver solteiro pro resto da vida e tá tudo bem. Junta isso ao fato de que sim, as mulheres estão cada vez mais masculinas, assim como os homens estão sim cada vez mais femininos. Tudo só é consequência de uma família desestruturada que não deu a imagem de homem, a imagem de mulher correta para essas pessoas. Só que adivinha, a gente é adulto, a gente tem a capacidade de pensar e perceber que no final a família é o que machucou, mas a família é o que também pode salvar. Então sim, as mulheres estão controladoras, as mulheres estão chatas, as mulheres estão masculinas, assim como sim, os homens estão femininos, os homens estão preguiçosos, os homens estão bananas. Mulheres fáceis estão dando benefício de namoro pro ficante. Já as difíceis, às vezes se fecham muito, acabam não saindo tanto, se impedindo de conhecer novas pessoas. E aí não dá match, porque aí o cara que é fácil tenta chegar na difícil, só que a difícil já sente que ele tá atacando pra todo lado, então ela não dá moral. Muito difícil se conectar virtualmente. Então as pessoas tentam conversar muito antes de se ver realmente pessoalmente e acaba não fluindo, porque você tá pensando uma coisa, você acabou de conhecer a pessoa, só que você não sabe o que a pessoa quis dizer. E, gente, a mulher sente quando o homem tá só querendo validação. Então, se uma mulher não tá sendo correspondente com você, saiba que, às vezes, a gente que é mulher já recebeu tanta mensagem pra um cara que só queria validação, que a gente fica com o pé atrás mesmo. Então é bom que você entenda a gente, assim como a gente entende vocês também, que vocês provavelmente já foram muito rejeitados. Você começa a amadurecer e a se conscientizar quando você acolhe a dor do outro e não critica o outro. E junta tudo isso ao fato de que você sai pra rua e as pessoas não olham mais em volta, as pessoas não flertam mais, as pessoas não falam
Mas hoje as pessoas só ficam no celular. Então se torna cada vez mais difícil até conhecer alguém pessoalmente. O fato de também as pessoas estarem cada vez mais ambiciosas, mais gananciosas. Então, mulheres querendo enriquecer antes de ter uma família, homens querendo enriquecer antes de ter uma família, quando o que eu vejo ao meu redor é que quando um casal se une, quando a mulher e o homem se juntam, eles prosperam muito mais rápido. Mariana, qual que é a solução então? Não sei. Brincadeiras à parte, eu acredito que é a mulher voltar para o feminino e o homem voltar para o masculino. Eu sei que você não precisa de conteúdo para isso, porque eu sei que no seu íntimo você sabe. Você que é homem sabe o tipo de homem que você admiraria, o tipo de pai que você queria ter tido. A mulher é a mesma coisa. Eu sinto que você já sabe o que é ser uma mulher delicada, uma mulher feminina. Ninguém tem que nada, né? Mas se a gente tá falando qual é a solução, ações curam. Então, adoecem, sim, algumas, mas também curam. Vocês homens, vocês precisam escolher e investir. Há uma epidemia de muitas pessoas solteiras, tá? Mas não é só uma percepção no Brasil, é global. A epidemia de pessoas solteiras, o detalhe é que essa epidemia, como eu disse, não é somente no Brasil, e sim no mundo inteiro. Uma pesquisa recente da Universidade de Stanford mostrou que parcela expressiva de solteiros prefere estar sozinha a se comprometer com alguém que não atenda suas expectativas de vida e relacionamento. Essa busca por autoconhecimento, bem-estar e qualidade de vida se sobrepõe à antiga lógica do casamento ou união tradicional e começa a mudar um novo padrão de vida solo no país. Além disso, mudanças na estrutura dos lares mostram que mais brasileiros estão optando por residir sozinhos. Dados da pesquisa contínua do IBGE apontam que em 2024, cerca de 18,6% dos domicílios eram ocupados por apenas uma pessoa, um aumento de 52% em relação aos últimos 12 anos. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que causa esse crescimento, esse movimento de solteirice no Brasil? São leis? São pessoas que pensam que as outras são descartáveis? Lembrando, pessoal, de vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem, ativar o sininho aqui embaixo, se inscrever no canal para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? E como eu estava dizendo, eu resolvi separar alguns pontos aqui para melhor entendimento sobre a situação atual. Vamos ao ponto número 1, a epidemia silenciosa das relações. Existe uma pergunta que vem ganhando força nas redes e nos debates. Será que estamos vivendo a epidemia da solidão? De um lado, falam homens sozinhos, que não quer mais assumir casamento, compromisso e responsabilidade. Do outro, dizem que muitas mulheres estão solteiras, sem filhos e sem um parceiro ao lado no futuro. Mas a verdade é que esse fenômeno não nasce do nada. Ele é um resultado de mudanças profundas na forma como homens e mulheres passaram a enxergar os relacionamentos, a liberdade e a própria vida. Ninguém quer parecer fraco, ninguém quer ceder, todo mundo quer vencer. E no meio disso tudo, muita gente fica sozinho, sem perceber. E daqui a 10 anos, como disse a moça, vai existir uma epidemia silenciosa de mulheres solteiras, sozinhas, amargas, mães de pet, feministas, solteiras, traídas pela fantasia, né? Pelo discurso feminista de que elas achavam que era liberdade. Passaram a vida toda lutando para provar que não precisavam de homens, mas vão envelhecer desejando um abraço e o calor masculino, ok? E ninguém vai estar lá, trocando o lar pela liberdade, trocaram o amor pela autonomia. E o pior de tudo, trocaram o seu instinto feminino, a sua preciosidade, pela arrogância de crescer igual aos homens. E o resultado, uma geração de mulheres independentes, porém infelizes. E existe um ditado por aí, o feminismo prometeu empoderamento e entregou solidão, entregou carência. E vamos ao ponto 2, o paradoxo da escolha. Muita opção, pouca decisão. Hoje existe uma ilusão enorme de abundância. Você segue 1.000, 2.000 pessoas nas redes sociais.
vê gente bonita, interessante, aparentemente perfeita, recebe mensagens, vê perfis, conhece histórias, compara vidas. Só que, com tanta opção, surge um problema grave. Ninguém escolhe ninguém de verdade. É o famoso paradoxo da escolha. Você entra na Netflix, passa 1 hora procurando um filme ideal e no final não assiste nada. Na vida real está acontecendo algo parecido. As pessoas têm tantas possibilidades na palma da mão que acabam perdendo o foco, perdendo a paciência e, consequentemente, a profundidade. No passado, né, vamos lá não vamos estar nos anos 2000, você conhecia a pessoa, as conexões eram mais limitadas, mas talvez mais reais. Você conhecia pessoas do seu bairro, da sua comunidade, sua família, da igreja, seu círculo social. Hoje você acha que conhece alguém por acompanhar os stories dela, mas acompanhar a vida de alguém não é somente pelos stories, é conhecer a pessoa de verdade. As pessoas têm tantas opções que no fim não escolhem nada e não ficam com nada. E hoje em dia, pessoal, você conhece pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, você acha que conhece, né? Porque no fundo você não conhece ninguém. Você só vai acompanhando a vida de alguém, o que é muito diferente de realmente conhecer essa pessoa, conversar com ela fisicamente. E vamos ao quarto ponto. Feridas antigas criam pessoas cada vez mais difíceis. Muita gente está solteira por falta de opção, por excesso de opções, e nisso acaba travando, né, por filtrar demais para saber qual a melhor opção, por exigir demais achando que sempre merece mais, ok? Ou mesmo para alimentar o ego, ou mesmo pessoas por relacionamentos tóxicos, né, que passaram e machucaram bastante. E cada relacionamento que não deu certo deixa uma marca. Cada rejeição aumenta a desconfiança. Cada traição fortalece o medo, a desconfiança também. Cada frustração cria uma nova camada de proteção. E aos poucos a pessoa vai ficando mais fechada, mais seletiva, mais dura, mais cansada. É aí que surgem os perfis que parecem impossíveis de se relacionar. Não porque sejam ruins, mas porque estão machucados. Ou seja, rodou demais. Quinto ponto, masculino e feminino em desequilíbrio, sem harmonia. Muita gente sente que algo fora do lugar. Alguns dizem que as mulheres estão controladoras, são mais controladoras, mais rígidas, mais masculinas. Outros dizem que os homens estão mais passivos, inseguros, mais preguiçosos, mais bananas. E talvez o problema não seja apontar o culpado, mas perceber que houve uma ruptura na formação emocional de cada pessoa. E isso não é só algo social, local no Brasil, é no mundo inteiro. Quando a família não entrega referências saudáveis de homem e mulher, a pessoa cresce sem um modelo claro, sem saber conduzir, sem saber acolher, liderar e se posicionar. E aí surgem relações o quê? Confusas. As mulheres querendo tudo, mas confiando em ninguém. Homens querendo conforto, mas sem iniciativa. Pessoas querendo afeto, mas agindo na defesa. Uma série de pontos disfuncionais que começam dentro das próprias famílias, que se perpetuam para as próximas gerações. Vamos ao sexto ponto. A vida virtual destruiu o contato real. Hoje a maioria das conexões começa no celular. As pessoas conversam por mensagem, mandam emojis, criam expectativas, interpretam um pouco e sofrem muito. Só que existe um problema. A mensagem não substitui a presença. Muita coisa se perde no caminho. Tom de voz, postura, intenção, energias, sinceridade, tudo isso some quando a relação vive só na tela. Além disso, quase ninguém mais flerta na vida real. As pessoas não olham ao redor, não dizem oi, não puxam assunto, não dão abertura. Todo mundo está ocupado demais no próprio mundo digital. Resultado, cada vez fica mais difícil conhecer alguém de forma natural. Sétimo ponto. Ambição, adiamento e o vício na solitude. Esse ponto é um ponto em que o adiamento da vida afetiva. Homens e mulheres estão cada vez mais focados em ganhar dinheiro, conquistar bens, montar carreiras, treinar o corpo, resolver a vida financeira e só depois pensar em relacionamento. O problema é que esse depois vira uma armadilha. A pessoa se acomoda tanto com a própria rotina que passa a gostar da liberdade
do silêncio, do controle total da própria vida. E aí surge a pergunta: será que essa pessoa ainda quer dividir a vida com alguém? Tem muito homem que entrou no modo solitude e descobriu paz. Chega em casa na hora que quer, come o que quer, sai se quiser, assiste o que quer, não precisa dar satisfação, não tem ninguém para aborrecer. Tem também muita mulher que cansou de carregar peso emocional e decidiu viver sozinha, priorizando liberdade e autocontrole. A questão é que, em muitos casos, isso não nasce de plenitude, nasce de cansaço, frustração e adaptação. 8º ponto: o erro de não escolher ninguém. Uma das maiores lições que esse cenário traz é simples: relacionamento exige escolha. Não dá para querer profundidade mantendo 5 portas abertas ao mesmo tempo. Não dá para cobrar lealdade sem oferecer foco. Não dá para exigir exclusividade enquanto se vive no automático da validação. Se você conversa com todo mundo, não se conecta com ninguém. Se você quer a atenção de todos, não constrói vínculo com ninguém. Se você vive esperando alguém melhor aparecer, talvez nunca invista em ninguém de verdade. Relacionamento começa quando você decide olhar para uma pessoa e dizer: vou conhecer, vou investir, vou construir. Se não der certo, tudo bem, mas aí você escolhe outra. O que não funciona é viver em um modo disperso para sempre. Junta tudo isso ao fato de que você sai na rua e as pessoas não olham mais em volta, as pessoas não flertam mais, não falam mais oi, as pessoas só ficam no celular, se torna cada vez mais difícil até conhecer alguém pessoalmente. O fato de também as pessoas estarem cada vez mais ambiciosas, mais gananciosas. 9º ponto: o resultado de uma geração desestruturada. Junta tudo isso ao fato de que as mulheres estão cada vez mais masculinas, assim como os homens estão cada vez mais femininos. Tudo é consequência de uma família desestruturada que não deu a imagem de um homem e a imagem de uma mulher correta para essas pessoas. Sim, as mulheres estão controladoras, as mulheres são chatas, estão masculinas, assim como os homens estão mais femininos, os homens estão mais preguiçosos, estão mais bananas. Só que adivinha, a gente é adulto, certo? A gente tem capacidade suficiente para perceber o que está de errado. E talvez a solução não seja revolucionária, talvez seja até antiga. Talvez a mulher precise voltar a resgatar o feminino, mais delicada, ser mais acolhedora, mais sensível, sem perder força. E talvez o homem precise voltar ao seu masculino, mais iniciativa, mais presença, mais responsabilidade, sem perder a humanidade. Talvez a saída esteja em menos guerras e mais maturidade, menos discurso e mais atitude, menos comparação e mais escolha, menos ego e mais construção. Porque no fundo, homens e mulheres continuam precisando das mesmas coisas: respeito, segurança, admiração, desejo, parceria e verdade. E lembrando, pessoal, a vocês não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.